caros participantes do curso de extensão à distância, Sistema Sclear de Alfabetização, segundo módulo, com foco na escrita. Hoje nós vamos tratar da segunda parte do modelo integrado de produção escrita. Na unidade anterior, na qual nós tratamos da primeira parte dos modelos de produção do texto escrito, apresentei as 3 propostas sobre como o desempenho esperto na manuscrita é adquirido e sobre o papel que o feedback nele ocupa, bem como justifiquei a necessidade de valorizar o papel estético que a manuscrita pode exercer e apresentei o meu modelo de produção do texto escrito no português brasileiro, demonstrando a necessidade de uma visão que integre todas as fases envolvidas. Apresentarei os modelos com base na maior frequência de estruturas silábicas e ou do encontro de letras. Explicarei as teorias sobre os programas motores para escrever e digitar e explanarei as teorias sobre as redes corticais e subcorticais para a produção manuscrita, bem como sobre o sistema neuromotor superior e inferior. As propostas sobre o efeito da maior frequência de estruturas silábicas e ou do encontro de letras se inspiram numa afirmação bastante antiga de Jenkins e Russell, 1952, de que escrever uma palavra não consiste apenas em produzir uma letra após a outra, como se fosse uma mera sequência linear de letras. Tendemos a agrupar as letras de uma palavra em grupos para otimizar a recuperação da sua ortografia. Vários autores, por exemplo, Kendall et al., Kendall e Spinelli, asseveram que tais agrupamentos influenciam a forma como os movimentos para produzir as letras são programados, além de ser um componente essencial na representação mental das estruturas ortográficas. Essa interpretação conduziu à afirmação de que o efeito sobre os movimentos para produzir as letras se deve preponderantemente à baixa frequência dos bigramas TROS nas fronteiras entre sílabas. Cabeça, os TROS são aqueles encontros AB e EC cedilha. Trata-se da hipótese da redundância ortográfica ou bigrama proposta conforme os modelos conexionistas. Segundo tais autores, não existem unidades ortográficas sublexicais, pois os leitores inferem as regularidades ortográficas à medida em que se familiarizam com a língua escrita no período de aprendizagem da leitura e da escrita. São as unidades escritas que compõem a palavra escrita, como a sílaba, os bigramas, os grafemas e as letras. Outro autor, o Adams, ainda fundamentado no critério da menor frequência dos TROS, justifica por que seríamos tão sensíveis às fronteiras silábicas, ou seja, em virtude
de o encontro entre determinadas letras ser muito mais frequente dentro da sílaba do que o que ocorre na junção delas. Na palavra medida, ME seria mais frequente que ED, assim como DI, que além de ser mais frequente do que ED, também seria mais frequente do que ID, e esse, por seu turno, menos frequente do que DA. Então, o TRO, no exemplo acima são ED e D, é definido como um bigrama de baixa frequência na fronteira silábica que resultaria na segmentação da palavra em agrupamentos semelhantes à sílaba. Novamente, os autores incorrem no erro tão bem assinalado por Lieberman e Mattingly de postular encontros de letras totalmente desvinculados das unidades linguísticas, ou seja, os fonemas que elas, como grafemas e não como letras, deveriam representar. Lieberman e Mattingly ressaltam ainda a artificialidade de tais encontros que não refletem a estrutura silábica da língua. O modelo de Kendall e Al, embora em parte replicando alguns módulos hierarquicamente mais altos, como as intenções, a recuperação semântica e a construção sintática, os autores advogam como mediação entre esses módulos e os módulos motores, o módulo de ortografar, uma estrutura de uma só rota composta de vários níveis abstratos de processamento ativados em paralelo. Para escrever uma sequência, eles propõem a ativação de representações de palavras que, por seu turno, ativam sílabas e componentes de letras. No modelo de Kendall et al., observam-se incoerências e lacunas, onde encaixam a proposta dos TROS que tanto defendem. A palavra ativada é a que consta no léxico ortográfico ou fonológico? Se for a do léxico ortográfico, quando a pessoa está escrevendo, ela pensa vendo as palavras e as acessa diretamente do léxico ortográfico. Tudo leva a crer que seja essa a proposta dos autores, pois no algoritmo as palavras são desmembradas em sílabas e estas em letras. Grafema não consta no modelo. Um levantamento da frequência dos bigramas no português brasileiro escrito foi realizado por Juste e Juste, em 2009. Resultados de várias pesquisas refutam os modelos baseados no efeito dos bigramas TROS, como, por exemplo, o bigrama TROS não pode ser uma explicação para o efeito do número de sílabas na decisão lexical. E os efeitos confiáveis da estrutura morfológica e silábica observada não podem, contudo, ser atribuídos à presença ou ausência dos bigramas TROS. Segundo Kill, um programa motor
é constituído de um conjunto de comandos musculares estruturados antes de a sequência dos movimentos começar, o qual permite a realização da sequência inteira sem a influência de retroalimentação periférica. Já Schmidt et al. Consideram-no, o programa motor, como uma estrutura abstrata de memória que contém códigos capazes de serem transformados em padrões de movimentos. Kiel e Summers sustentam que um componente fundamental do comportamento motor aprendido começa com uma sequência de movimentos discretos, também conhecidos como estímulo-resposta ou cadeia ER, e que a representação central desta sequência, então, se torna um programa motor. Esse programa motor tem que dar conta de uma manipulação muito delicada do lápis, a fim de traçar formas específicas com uma orientação e tamanho específicos em posições específicas sobre a superfície da folha. Eficiência e legibilidade da forma das letras. Aspectos ergonômicos da postura corporal e de segurar a caneta. A natureza dos instrumentos e da superfície onde se escreve. Os efeitos da velocidade e da pressão no produto da escrita. Os princípios evolutivos e instrucionais na aprendizagem da habilidade. A organização do currículo da manuscrita no ensino fundamental. A pesquisa de escalas para avaliar a qualidade do desempenho na manuscrita. A partir da década dos 80, houve outro direcionamento das pesquisas do produto para o processo, facilitado pelas novas tecnologias da informática. Uma das características do traçado das letras e que o torna em parte diferente da fala e da digitação é que os movimentos são produzidos predominantemente numa forma serial. Os traços das letras são produzidos um por um e as letras são formadas por meio da concatenação dos traços. Do ponto de vista anatômico, os adultos, na maioria das vezes, manuscrevem combinando operações dos movimentos dos dedos, punho e braço. Resumindo, podemos dizer que o traçado com orientação da esquerda para a direita e com realocações horizontais da mão ao longo da linha escrita é produzido com abduções do punho. Consiste em afastar qualquer músculo do plano mediano, por exemplo, quando você afasta o braço do corpo. Os traços verticais e as trajetórias com um alto grau de curvatura são mais fortemente dependentes do envolvimento das flexões e extensões. Outros autores, ao contrário da proposta de unidades discretas, consideram que manuscrever é uma tarefa contínua e fluente. Segundo eles,
As interrupções nas fronteiras entre as palavras são aparentes, muitas vezes, pois o movimento continua ininterrupto. Uma maior complexidade anatômica do sistema dos dedos, que requer o controle simultâneo de um maior número de juntas, foi algumas vezes invocada para explicar a menor eficiência em termos do movimento e fluência dos traços verticais. Lembre-se de que a estrutura da mão é extremamente complexa e delicada, contendo 27 ossos, controlados por mais de 40 músculos, a maioria situada no antebraço, conectados por uma rede emaranhada de tendões. Conforme Van Galen, a manuscrita é caracterizada pela equivalência motora em seus aspectos dinâmicos. Enfoque hierárquico para gerar o traçado. No nível mais alto e mais invariante, as pessoas arquivam e ativam códigos espaciais da forma das letras. No nível mais baixo, impulsos apropriados de força e tempo são gerados, ajustando-se ao contexto biofísico do tempo real. Para dar conta da variação necessária ao realizar os padrões invariantes dos traços internalizados, Kelso et al. Propuseram a teoria dos padrões dinâmicos, pela qual o movimento é uma função do sistema autorregulador que se vale dos graus de liberdade disponíveis numa unidade funcional destinada a levar a cabo uma dada tarefa. Na realização da letra N, manuscrita, cada pessoa pode ter automatizado os parâmetros de torque, trajetória, velocidade e distância que resultem em tal letra. Mas existe um grau de liberdade que permite variações em cada um dos parâmetros, mas não a tal ponto que ela possa se confundir com a letra U manuscrita. Na verdade, essas duas letras estão em espelho vertical. Torque. O torque é uma grandeza vetorial da física, mas traduzindo num registro mais compreensível para todos, é a medida da força necessária para fazer com que qualquer coisa gire. A força necessária para fazer com que os músculos da mão girem para manuscrever o manuscrito, né? Minúsculo. Com maiúsculo também é a mesma coisa. Durante um ensino, deve-se atentar com minúcia para o parâmetro trajetória, pois, num caso, a trajetória da segunda bengalinha começa em direção ao topo e termina na base. No outro, a primeira bengalinha invertida de ponta cabeça começa do topo e termina em direção à base. Apesar das mudanças nos gestos, determinadas por diferentes condições no momento de escrever, o tempo requerido para a execução dos movimentos é constante. Isso se chama princípio da isocronia.
Um traço do desempenho bem exercitado e certamente da manuscrita é que ele envolve a boa execução de uma sequência estruturada de movimentos coordenados, nos quais cada movimento ocorre no seu tempo e espaço adequados. O padrão particular desses movimentos constitui os aspectos habituais do escrever, que são peculiares a cada indivíduo. Com a prática, os gestos de escrever se tornam automatizados. Espinha, no inglês spine, metáfora para o movimento curvilíneo que traça o eixo da letra S manuscrita, S maiúsculo. Espora, spur, pequeno movimento que projeta o traçado no final da letra, como, por exemplo, no B minúsculo cursivo, né? No I minúsculo cursivo, aquela voltinha. Pressão, em inglês point load, é o total de força exercido na ponta do instrumento. Ritmo, repetição harmoniosa da força, impulso ou movimento. Pode ser suave, intermitente ou desequilibrado. Trampolim, springboard, é um movimento inicial distante da linha de base, à esquerda do radical, como no exemplo aí de um E maiúsculo manuscrito. Vértice é o topo da letra. Resumindo as explicações de Garvan, os articuladores, ao contrário do manuscrever, operam sempre em paralelo, pressionando o teclado na digitação. Fatores puramente biomecânicos, assim como fatores de controle neuromuscular, governam diferenças sistemáticas na velocidade de pressão sobre a sequência de pressão das teclas, dependendo de se os dedos das duas mãos forem usados alternadamente, cerca de 110 milissegundos cada intervalo, se dedos diferentes da mesma mão o forem, cerca de 130 milissegundos, ou se o mesmo dedo sucessivamente, esse é o mais vagaroso, né? Dura cerca de 160 milissegundos cada intervalo. É necessário que se mencione que esses dados são anteriores à popularização do uso do celular. Então, nós não dispomos de dados referentes aos milissegundos em cada intervalo quando se digita, agora quando as pessoas digitam, inclusive com os 2 polegares no celular. Tudo leva a crer que o fator determinante no ritmo da digitação depende dos padrões constituintes da palavra e não do contexto da sentença onde figura. Assim, observa-se um ritmo constante entre os bons digitadores, ou seja, mais lento no início e final da palavra e mais rápido no meio. O que está comprovado é que a digitação sofre um atraso quando a ordem das letras não obedece às regras grafotáticas da língua. Por exemplo, o neologismo rhythm, que é escrito com as letras R, Y, T, H, M, mas se a palavra, mesmo sendo nova, obedecer a tais regras, o efeito não opera, como no caso de uma palavra como Pribram. Resultados
resultados de experimentos da neuropsicologia e da neurociência demonstram a existência de redes corticais e subcorticais que comandam os processamentos da produção textual escrita, desde os mais altos, como a mensagem que obedece às intenções pragmáticas, até o ato de manuscrever. O ato de manuscrever envolve as áreas que vocês podem ver no mapa do cérebro, que envolvem as áreas motora e premotora do córtex cerebral, mas também envolvem outras redes, como, por exemplo, os neurônios motores superiores, constituídos por fibras de células descendentes do córtex cerebral, os núcleos subcorticais e o cerebelo, os neurônios motores inferiores, constituídos de fibras do sistema nervoso periférico, que inervam os músculos e órgãos do sistema manual. Antes de codificar os fonemas em grafemas, defendo que a largada para a produção de uma mensagem verbal oral tem origem na convergência de informações provindas de várias áreas e conduzidas por vários circuitos, que são os pathways ou fascículos, entre os quais se incluem aquelas processadas em giros neurais, em modalidades perceptuais bem específicas, por exemplo, a parte posterior do giro fusiforme do hemisfério direito, que reconhece um rosto, quanto às áreas secundárias auditiva, a região temporoparietal e o giro angular e supramarginal, o giro parietal inferior, bem como o córtex visual, permitindo assim uma contínua retroalimentação. As áreas de Brodmann 44 e 45, conhecidas como área de Broca, no hemisfério esquerdo, controlam, inclusive, com desdobramentos revelados pelas pesquisas sobre o papel dos neurotransmissores, funções específicas que dizem respeito à produção linguística, tanto oral quanto escrita, enquanto a área de Wernicke, situada no plano temporal esquerdo, ou seja, a parte posterior do sulco temporal superior, é onde são processados os aspectos relativos à compreensão da linguagem verbal recebida ou produzida. As relações semânticas, gramaticais e temáticas na oração são processadas em paralelo, ativando diferentes redes temporofrontais no hemisfério esquerdo, integrando uma rede semântica de onde resulta a lexicalização, ou seja, a transformação dos conceitos em itens lexicais, palavras, né? Porém, é necessário fazer uma importante distinção entre os itens, entre essas palavras, né? Que são puramente gramaticais, né? Como conjunções, pronomes, artigos, que são em número fechado e limitado, e as palavras, os itens, que se referem todas as referências externas à gramática, que são
os radicais, não é, dos substantivos, dos verbos, dos adjetivos, tá? E isso é em número aberto, porque nós estamos continuamente aprendendo novas palavras para revestir as nossas novas experiências, os novos conceitos. E aí eu vou fazer referência a uns experimentos que comprovam que são memórias diferentes essas, a memória dos itens puramente gramaticais e as memórias das palavras que se referem a todas essas experiências, o que estão dos substantivos, adjetivos e verbos. Então, são experiências que têm como grupo controle pessoas que não são afásicas. Elas demonstram claras diferenças entre o processamento das palavras das classes abertas ou as fechadas, das janelas de tempo iniciais. Umas demoram 210 a 375 milissegundos e as janelas finais são entre 400 e 700 milissegundos. Então, esse estudo foi feito sobre a relação entre as ondas registradas do córtex e as modificações do potencial, que a gente chama de potencial evocado, não é? Dos neurônios corticais. Das regiões acima descritas, a informação é, pois, transferida percorrendo uma rede ventral, que é o Pathway 2, através do fascículo uncinário, até o opérculo frontal esquerdo, que fica entre a região frontal e a região temporal. É aí que são construídas as frases, tanto as frases nominais quanto as frases verbais, provisórias, que a gente chama na memória de trabalho. Eu já comentei em aulas anteriores que no momento inicial da produção oral, isso também ocorre com a escrita, há uma convergência de informações provindas das diversas memórias, como se fosse um brainstorming que vai ensejar a formação da mensagem, o assunto principal que nós vamos tratar naquilo que nós vamos dizer no texto oral ou que nós vamos tratar no texto escrito. Isso tudo é movido, não é? Pelas nossas intenções pragmáticas, certo? O que é que nós desejamos com aquilo que nós vamos dizer? Para quem que nós estamos nos dirigindo? Ou o que nós vamos escrever, não é? Para quem que nós estamos escrevendo? Isso, então, esses dados, essa convergência de informações é processada na memória de trabalho, que é coordenada pelo Executivo Central. Após a definição da mensagem e de acordo com as intenções pragmáticas, é que nós vamos selecionar da memória permanente qual o tipo e gênero textuais que nós vamos usar naquilo que nós vamos escrever, e também a forma, ou seja, o registro que nós vamos utilizar na produção do texto. Tudo isso é denominado de planejamento. E depois, então, que nós planejamos, é que nós vamos, então, elaborar o plano. E aí é offline, quer dizer, nós vamos, no caso da escrita, nós vamos escrever o plano para conduzir
a sequência do que nós vamos escrever, como é que elas vão progredir, a progressão das ideias que constarão em cada parágrafo, para manter a principal qualidade do texto escrito, que é a coerência. Agora, então, é um momento em que nós vamos começar a manuscrever. Então, vamos ver quais são as redes, o que acontece neuralmente para que nós possamos começar a manuscrever. A distribuição do sistema manual para a manuscrita inicia na parte anterior do sulco central, que separa a região frontal da parietal, o chamado córtex motor primário. É conhecida também como a área de Brodmann 4. Ao longo do sulco estão as células que controlam os órgãos executores dos gestos motores, mas de forma invertida. O que diz respeito à manuscrita vai estar da metade do sulco para baixo, ocupando praticamente toda essa metade que resta. Da metade para cima estão os controles motores primários para todos os demais músculos do nosso corpo. Mas vejam só que é tão importante a fala e o trabalho manual e depois a manuscrita, que da metade para baixo é ocupado só para esses músculos. Observa-se o controle contralateral, com exceção dos músculos da cabeça e da parte superior da face. Os músculos da mão direita, por exemplo, são pela porção responsável no hemisfério esquerdo. Manuscrever, na maioria dos indivíduos, é privilégio da mão direita. Na digitação, ambas as mãos são utilizadas. O córtex motor primário se conecta, por um lado, com o córtex pré-motor, a área de Brodmann 6, com a função de controlar os movimentos, e, por outro, com os giros supramarginal e angular na região parietal, os quais contribuem maciçamente para o sistema superior dos neurônios motores, que se projeta até os centros inferiores do controle motor. A região parietal é particularmente importante na programação para a manuscrita, certo? Pelo córtex pré-motor do output da manuscrita e da digitação, uma vez que ela fornece informações sobre os aspectos espaciais da sequência das letras, ou seja, a forma relativa e a posição das letras, bem como acerca do movimento das mãos sobre a superfície da página e acerca da pressão sobre as teclas, na configuração espacial do teclado, além da propriocepção, né? São as sensações que o corpo envia, né, para o cérebro sobre o movimento dos músculos. E a esterocepção, que são também as informações enviadas sobre a relação entre os movimentos do nosso corpo e o exterior. Tudo isso agora, no caso da manuscrita, em relação
aos movimentos dos músculos do braço e da mão. Para tais computações, é necessário também o input sobre a percepção visual das letras manuscritas, que é registrada na área secundária da região occipital ventral esquerda, área de Brodmann 18. E essa área também está associada às regiões parietal e temporal, que formam, assim, através dos fascículos, né? Tudo isso vai sendo interconectado. O que se verifica, pois, é que qualquer movimento rápido e preciso para manuscrever e digitar requer um envolvimento não só das áreas motoras, mas também das áreas sensoriais e perceptuais, ou seja, aferentes que levam a informação dos sentidos até as áreas secundárias e terciárias, as áreas motoras, as áreas sensoriais e perceptuais, associadas entre si através de fascículos, péptois, para que sejam feitos os necessários ajustes com vistas à obtenção do áudio. Como em minha proposta, a produção textual escrita é mediada pela fala interna. No momento da mediação, ocorrem associações com as redes de produção da fala, conforme já examinado. Os movimentos complexos e rápidos da manuscrita fluente exigem planejamento e controle, não só conscientes, mas também semi-automáticos e totalmente automáticos. Os neurônios mais importantes são os da projeção do tronco, que controlam os movimentos dos ombros, braço e mão. As informações que descem pela medula espinhal são conduzidas pelos neurônios córtico-espinhais. Neurônios do sistema extrapiramidal se projetam até os núcleos de base, o tálamo e o cerebelo. Esses núcleos contêm fibras que se conectam ao tronco cerebral. Ocorre, pois, simultaneamente um feedback a todos os sistemas mais altos. Os neurônios motores inferiores envolvidos na manuscrita são, primeiro, os nervos cervicais C5, C6 e C8 e o torácico T1. A seguir, as divisões radiais dos nervos C5 e C8, responsáveis pela extensão dos dedos. As divisões mediais do nervo cervical C6 e T1, responsáveis pela flexão e oposição do polegar e pela flexão dos demais dedos, e a divisão do nervo ulnar e de T1, que controlam a abdução do polegar e demais dedos. O nervo ulnar é um nervo que sai da coluna, passando pelo cotovelo e vai até a mão. Caros participantes, aqui eu me despeço da parte teórica da unidade 5, segunda parte, e os aguardo no nosso próximo encontro. Muito obrigada.